Paulinho é um gênio. Eu não posso só contar os projetos que ele está envolvido, né? O Paulinho é um gênio. O Paulinho é um menino, coração de ouro, assim. Eu falo que se não fosse o Paulinho e a minha esposa, certamente eu não teria tido tanto sucesso. Só que o Paulinho foi diferente de mim, assim. Enquanto eu migrei da parte técnica, que eu nunca fui muito bom, mas era entendido. Eu migrei para business, negócio, comercial, comunicação. O Paulinho não. O Paulinho é um cara muito técnico. E ele quis ser cada vez mais especialista, que é basicamente o que a gente chama nas empresas de carreira Y, né? Então eu segui a parte de gestão. O Paulinho continua sendo um nerd pro. Então assim, o Paulinho, cara, trabalhou em umas empresas globais assim, muito fodas. Fazendo uns trabalhos, cara, bizarros. É que ele não pode falar, tá? Mas eu já falei pra ele, o dia que ele cansar, daí ele tem muito conteúdo também. Aí vai ter muito conteúdo pra agregar aí. Não, e tem muita história, porque ele trabalhou em empresas assim, fazendo coisas muito complexas e agora tá lá na Apple, lá no Vale do Silício, feliz da vida, curtindo a vida. Foi lá, desbloqueou o iPhone junto contigo e hoje trabalha na Apple. Trabalha na Apple. E o gostoso, eu tava contando ontem num outro podcast que eu fui, que não só o Paulinho, cara, a gente fez uma geração de molecada ali que, por causa da Fingertips, que foi minha primeira empresa desenvolvedora de app ali, que a gente formou muita gente. Então, hoje eu tenho pelo menos uns 7 ou 8 ex-funcionários que trabalham na Apple, que me mandam mensagem até hoje. Falam, pô, Brenão, eu tô aqui na Apple, olha onde que eu tô, cara, Twitter, é aqui, olha essa sala. A galera manda, porque, pô, são meus ex-funcionários, cresceram comigo, viram? Tenho ex-funcionário na King, tenho ex-funcionário na EA Sports, tenho ex-funcionário na Spotify, tem ex-funcionário espalhado pra tudo quanto é lugar do mundo, porque era uma molecadinha expoente demais, e com uma cabeça legal, que entendeu como que era um processo de gestão e cultura que eu aplicava nas empresas, e todo mundo cresceu muito bem. Ano passado, que eu fui para Londres, veio a final da UEFA Champions League, que daí eu comecei a realizar algumas coisas que eu tinha sonho na minha cabeça, e o Elton, que, puta, um brotherzaço, me chama de pai, até falou, pai, pô, tem em Londres, vem aqui me visitar. Hoje o cara é um dos caras lá do Spotify. E como é que foi esse momento? Então, até então você empreendia, já estava fazendo uma grana para conseguir ter uma vida mais confortável, mas você despontou de vez depois do iPhone. Como é que foi? Você ganhou uma grana a mais? O que você fez? Cara, então, ali na época do iPhone, eu cometia vários erros que, sem dúvida nenhuma, eu não faria hoje de novo. E eu tenho uma teoriazinha que é nada melhor do que você aprender na prática, né? Então é o jeito mais rápido e sempre é o mais barato, mas, cara, é o jeito mais rápido de aprender. Na época do desbloqueio do iPhone, eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mas me associei com pessoas que não eram tão legais, que eles ficaram com muito mais parte do lucro do que eu, então eu tinha muito mais trabalho e pouco resultado. Eu tentei preparar uma empresa lá Google, então eu gastei muito dinheiro ali, mas aprendi que muitas vezes você não precisa dar uma super infraestrutura, mas se você der uma cultura forte, os seus funcionários, colaboradores performam melhor. Então o desbloqueio foi quase um laboratório ali para eu aprender como fazer gestão. Mas eu tinha um lema que era muito ruim, e a gente não deve usar isso nunca, que eu falava com a galera, cara, o tesão não é ganhar R$1 milhão na época, é a gente gastar R$1 milhão. É ter a possibilidade de ter. Só que eu nunca tinha, ali naquele momento eu não tinha uma cabeça que quando eu mudou minha vida, que hoje é muito barato as coisas. Esse dinheiro, a longo prazo, ele fica muito mais caro. Então, quanto mais tempo você demorar para guardar, se organizar, investir, estruturar, cara, fica mais caro, porque é o tempo. O tempo você não compra. Então, o que eu fiz? O dinheiro do desbloqueio, eu zerei. Tanto é que quando eu montei a minha empresa, a Fingertips, óbvio que eu imobilizei um pouco, tinha dado entrada no primeiro apartamento, comprei um carro e tal, mas pelo volume de dinheiro que eu ganhei, certamente em 2017 já era para eu ter R$1 milhão líquido na conta. Eu não tinha aquilo. Eu não tinha. E quanto tempo durou o desbloqueio do iPhone? Quantos anos foram até a 2 anos. Próxima empresa? 2 anos. 2 anos. Foi uma janela de 2 anos. Assim, o primeiro ano foi espetacular. O segundo ano foi quando daí eu fui o primeiro cara do mundo a desbloquear o iPhone 3G, que as coisas começaram a sair do controle. Porque o que aconteceu? No iPhone 3G, o Steve Jobs deu essa desafiada nos hackers e tal. Eu consegui desbloquear muito rápido, então menos de 24 horas o telefone estava desbloqueado, e daí a gente foi para a mesma estratégia do que o primeiro, só que no lugar da gente fazer, olha como eles foram foda, no lugar da gente fazer a alteração de hardware, porque ele não tinha mais a bundinha, eles fizeram um telefone inteirinho, para que a gente não tivesse acesso à placa, a gente foi com uma película, a gente desenvolveu uma película que chamava TurboSIM na época, né? E você juntava as duas coisas e, cara, o telefone desbloqueava.
que a gente fazia como se fosse a Bass Band ali. E naquele momento, esse grupo, que era um grupo super legal, cara, teve um desentendimento lá e a galera começou a fazer um software que daí foi o Black Rain, que na hora que você apertava um botão, desbloqueava o celular. Era muito simples, qualquer um fazia em casa. Entendi. Aí dava pra fazer já sem contratar o serviço. Só que eu já sabia que isso ia acontecer uns 8, 10 meses antes por causa dessa briga. E a galera tava fazendo a ferramenta pra gente e daí ficava um ameaçando o outro. Cara, eu vou liberar, você tá sendo sacana, você não tá fazendo certo, olha isso, tal. E eu já tava vendo, e eu já falava pro Paulinho, falava, cara, esse negócio não vai funcionar. E daí tem os adventos que tá preparado no momento certo, a gente recebe a possibilidade de virar desenvolvedor oficial da Apple, fazendo desenvolvimento de aplicativo. Que daí é aquela história engraçada que eu pego que eu conto que eu fugi da sala de reunião, porque eu não sabia e tal. Você sabe dessa história, né? Pode contar, sei. Essa daí é boa mesmo. Essa história, eu acho que é a história que eu mais conto. Eu fui convidado pela Apple por um cara que tinha ido lá já no escritório antes para saber o que eu fazia, para saber se o desbloqueio era legal ou não. Entenderam que era um desbloqueio ok, eu não estava infringindo nenhuma regra. Daí depois de quase uns 8 meses e tal, eu recebo um e-mail primeiro, depois recebi uma carta bonita da Apple, carta convite, tudo. E daí eu fui para Cupertino ali para ter a reunião. Daí entram na sala de reunião da Apple, imagina uma mesa, cara, 4 vezes maior do que essa. Uma plaquinha com meu nome, um monte de plaquinha, advogado, designer, UX, engenheiro e não sei o que tal. Eu já olho estranho, cara. Falo, cara, por que tanto advogado? Mas tudo bem. Será que deu ruim pra mim? Ainda não tava com esse medão, mas tinha alguma coisa estranha. Sentei, deu água, café, alguma coisa. Falei, tá, pode trazer o kit completo, beleza. Tava sentado, de repente chegam os primeiros engravatados. Depois chegou uma galerinha mais solta assim. E eles me entregam um bloco de papel assim e falam, eu preciso que você leia e assine. Naquela época eu era muito moleque, não tinha noção do que era cada coisa. Eu virei pro cara da Apple que me convidou e falei, o que é isso? Ele, um NDA. O que é um NDA para um moleque, cara? Eu não tenho a menor noção. Nada mais é do que um contrato de confidencialidade, que era o que a gente ia falar ali, eu não poderia contar pra ninguém. Você não pode contar, sim. Exato. Então, que ali tinha os termos. Só que é um contrato padrão da Apple, então é aquele negócio que eles devem usar para tudo, um gigante, né? E daí os advogados estavam lá para eu tirar minhas dúvidas, para eu virar para eu falar assim, não, mas como funciona isso, como funciona aquilo? Até depois do que eles iriam me apresentar, né? Ali era um proforme. Na hora que ele me entregou tudo aquilo, eu vi tanto advogado, eu fiquei morrendo de medo. Virei para ele e falei, cara, eu tô aqui convidado ou obrigado? Ele falou, cara, como assim? Você é nosso convidado. Fica tranquilo. Eu falei, putz, aonde que é o banheiro? Ele, o banheiro, a gente tem que passar pelas aquelas portas, né? O double batch ali para passar. Quando você terminar de usar o banheiro, ou você me manda um SMS, porque não dizia aplicativo na época, me manda um SMS, ou pede para alguém interfonar que eu desço para abrir a porta para você. Cara, eu fui pro banheiro, saí correndo. Correndo, né? Não é que eu correndo, né? Saí bonitinho da Apple no campus. Saí correndo, naquela época não existia Uber, nada. Peguei táxi, cara, aeroporto, Nextel pro meu pai. Pai, a Apple vai me prender, fudeu. Tava na sala com um monte de advogado. Daí meu pai adorava a teoria da conspiração. Filho, pega o primeiro avião, se vira. Daí, cara, peguei um avião. Não fala com ninguém mais. Não fala com ninguém, qualquer coisa vai avisando. E daí, cara, com medo de passar, né, na parte de segurança, toda ali. No final não era absolutamente nada. Era o quê? Olha, a gente vai lançar a loja de aplicativos. A gente queria buscar desenvolvedores e tal, e você é conhecido para você fazer parte disso, que vai ser um novo mundo. Que a partir de agora a Apple vai despontar como um maior distribuidor de software do mundo. Você não quer fazer parte? Para isso você vai ter 6 meses. E naquela época era muito difícil que você não podia compartilhar informação mesmo. Então você recebia o código, o SDK, tudo, cara, você tinha que aprender sozinho, não tinha fórum. Fórum era proibido, você não podia postar dúvida, que era um negócio muito fechado para nenhuma outra... Para não vazar, né? Outra concorrente copiar. Ao mesmo tempo eles precisavam de desenvolvedores para fazer os softwares. E daí eu acabei dando essa ramelada ali, daí pedi 3 meses de exclusividade, porque demorou 3 meses para os caras me ligarem de novo, convencerem, darem um pouquinho de dica. Não, por isso que você assina o documento, precisa ver. Daí me explicaram o que era um NDA, e daí a gente fundou a Fingertips. E daí a Fingertips foi muito legal, assim, porque foi uma empresa onde eu comecei a aprender a trabalhar de verdade. Porque eu aprendi a importância da cultura ali, daí não tanto quanto eu aprendi na Mobile depois, mas eu já via que todo mundo na mesma frequência, a gente entregava muito mais, a gente formou muita gente, então a gente começou uma empresa extremamente pequena, com 4 notebooks e 4 sócios, e no primeiro ano a gente bateu quase 100 funcionários
fazendo, cara, mais de 100 e poucos apps e os principais apps do Brasil. Então a gente fez Itaú, Santander, Banco Real, naquela época que ainda existia. A gente fez Brasileirão, Fórmula 1, Caixa Econômica Federal, Porto Seguro, Bradesco Seguro Alto. Cara, foi muitos aplicativos, assim, todos os aplicativos da Abril, quase. E o que você viu que você teve que desenvolver nesse período para passar de meio que ter uma empresa que desbloqueava iPhone, que não precisava tanto de uma gestão talvez tão grande de tantos colaboradores, você vai lá, você faz, para ter uma empresa com mais de 100 colaboradores? O que você teve que aprender, que você acertou, que você errou nessa jornada? Cara, tudo. E assim, primeira coisa eu tinha errado lá no desbloqueio com sócios, né? Então, quando a gente foi fazer a Fingertips, eu já escolhi melhor meus sócios. Então, eu comecei já a ter uma cabeça que cara, seu sócio não é teu amigo, não é teu brother, né? Você tem que casar com ele, você vai casar. Então, tem que ser complementar. Não adiantava eu ter a minha empresa só eu e o Paulinho, que a gente era muito próximo. Cara, eu precisava ter um cara mais velho de gestão, que é o Ricardo Longo. Ainda mais se as duas pessoas que são dois sócios fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, os sócios precisam ser complementares. Então, o que a gente fez? Naquela época, a gente pegou... Eu virei sócio do Ricardo Longo, que é filho do Walter Longo. Cara, o cara já tinha sido diretor de marketing de empresa. Ele já sabia trabalhar. Tanto é que hoje ele é, se eu não me engano, diretor ou vice-presidente da Avenue. Cara, muito bom, muito bom. Daí a gente pegou e chamou um outro sócio, que é o Alfredo. O Alfredo, um cara muito bom de operação, que ele ia cuidar da operação. O Paulinho cuidava do desenvolvimento. Ele era o que a gente chamava do nosso tech lead. Então, o Paulinho era responsável para treinar a molecada e desenvolver. E eu era o cara mais famoso, porque naquela época era muito ainda coisa impressa, e por causa do desbloqueio eu tinha saído em todas as capas de revista, jornais, tudo. Eu era o comercial junto com o Ricardo. Então, eu ia para as agências de publicidade e como eu tinha desbloqueado o telefone de, cara, todos os publicitários de São Paulo e do Brasil, todas as agências, todo mundo me conhecia, eu fui sair para vender os apps. E daí, cara, deu super certo. E daí, nesse processo todo... ali da Fingertips, cara, eu aprendi muita coisa, assim, né, que é o que eu tento falar um pouquinho ali na minha mentoria. Eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai se associar, fazer as empresas. Eu aprendi muito que o ego, muitas vezes, do empreendedor pode acabar com a empresa e em determinados momentos ali eu sofri muito de ego, porque... eu era o expoente das coisas, né? Então todo mundo conhecia, todas as revistas, se buscar daquela época, assim, era ex-hacker vira empresário de sucesso, daí segurando assim, empresa fatura mais de 30 milhões de reais. E não tem jeito, eu era moleque, 20 e poucos anos, assim, o ego sobe. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, com maturidade. E hoje o que eu tento fazer, cara, literalmente pegar 17, 18, 20 anos que eu aprendi, tentar dar os atalhos pra galera. Outra coisa muito importante, lá na empresa, a gente fazia algumas coisas eram meio intuitivas, daí depois a gente criou um processo, que é quando a gente fala de cultura de empresa. Vários momentos eu virava pro Paulinho, né? O Paulinho trazia um cara da USP e tal, que como ele fez federal, conhecia todo mundo, eu virava pra ele e falava assim, cara, não quero esse menino não. Daí o Paulinho, não, mas ele é muito bom. Eu falei, cara, mas eu bati o papo com ele, ele não é igual a gente. E eu falava isso, né? Que eu não sabia que era a cultura da empresa. Não estava alinhado com a cultura que a empresa tinha, mas você... só que eu não sabia que aquilo ali era a cultura. Eu virava e falava assim, Paulinho, mas ele não é igual a gente. Deu Paulinho, mas porque deu, cara, olha isso daqui que eu bate papo. Deu Paulinho, é verdade, não é igual a gente não. É melhor, deixa. Então a gente começou a entender que, cara... Óbvio que hoje, depois de um tempo, a gente entende que não dá para ser todo mundo igual, porque dependendo do produto você tem que ter diversidade para você entender o olhar, senão você não cresce, que daí foi uma segunda coisa que eu aprendi, isso só que já na era do Play Kids, que daí tem uma história muito legal, que minha empresa estava completamente flat, que eu tinha todos os funcionários iguais. Era todo mundo desenvolvedor da Unicamp, cabeçudo, inteligente pra caramba, classe média alta, classe média ali, cara que... todo mundo teve boa vida, todo mundo já tinha viajado pro exterior, tal. Cara, era natural que o nosso produto era reflexo das pessoas. E a gente vendia o quê? Produto infantil. Cara, não tinha uma mulher no meu time. Daí na hora que eu liguei, falei, cara, não, tá tudo errado. Trouxemos um monte de mulher, mudamos o time, trouxemos pessoas que não tinham tanto conhecimento técnico, mas tinham vivências diferentes, pessoas que usavam mais Android do que iOS. Cara, eu coloquei diversidade na empresa, a empresa fez assim, voltou a crescer. Então, assim, o legal de tudo isso, dessa jornada, é que em cada empresa eu fui aprendendo coisas diferentes. E a Finger, sem dúvida nenhuma, foi onde eu aprendi que cultura, né, o como a gente faz as coisas é mais importante do que quem faz as coisas. E daí conflita um pouquinho com o ego lá. Mas foi uma jornada muito gostosa, cara. O problema é...
vendi a empresa depois de 3 anos. Em 3 anos, então, foi o desde ciclo, a criação até a venda. O ciclo foi de 3 anos, e daí também, inexperiência pra caramba. Putz, se fosse hoje, eu teria tirado 70 vezes mais equity do que eu tirei na época. Então, assim... E foi em que ano a venda da Finger? 2008, 9, 10. 2010. Entre 9 e 10. Era um momento ainda que não tinha supervaluation, tinha vindo uma pós-bolha da web, então as empresas não valiam nada. A gente não tinha vice-capital no Brasil direito. Entendi. Entendeu? A gente não tinha vice-capital. E estava se recuperando ainda da crise de 2008, em 2010, Exato, 11 ainda. Cara, tava super, todo mundo querendo, acreditando, investindo, mas super comedido. Então eu lembro que o grande case de investimento ali na época, que foi, cara, capa de revista pra caramba, todo mundo, foi investimento na Wine.com. Entendi. E era, se eu não me engano, se a gente pegar, coisa de 10 milhões de reais. Wine, e tinha galpão, não sei quantos mil vinhos lá dentro. Então, assim, era um momento diferente, né? E, assim, era um momento onde a gente achava que para ganhar dinheiro de verdade era só com um IPO, só que nunca tinha existido um IPO no Brasil. Tinha empresa de tecnologia direito, entendeu? Nem então, o Facebook tinha tido IPO ainda, né? Nem o 2012. Facebook, nada. Essas empresas estavam começando a destoar. E daí aí foi a minha primeira grande briga ali com os sócios, que era o caminho. Eu estava numa cabeça que a gente precisava criar produtos proprietários, que era a minha área ali. Por isso que eu criei o Brasileirão, criei... era mais de conteúdo de esporte, porque na minha cabeça eu vendia o patrocínio. O asset era meu, eu vendia o patrocínio. Então eu tinha o aplicativo do Brasileirão, que era... Um era o Skin Cariol e o outro era Embratel. Então eu falava para os meus sócios, falava, cara, todo ano eu vendo o mesmo app que eu fiz. Cara, isso aqui a gente precisa ter... Porque, querendo ou não, se fosse só para prestar serviço e desenvolver de outras empresas, é uma empresa prestadora de serviço, né? E a gente nunca vai ter valuation, tal. Daí a gente pegou e eu fiz um outro aplicativo que foi super legal, que foi Cocoricó, que era tipo um Play Kids com conteúdo do Cocoricó e TV Cultura, só que naquela época eu não tinha tido a ideia de juntar tudo. Era um CMS que eu cuspia vários apps, e daí eu vendia apps separados, que naquela época não existia a subscription ainda, mas eu pegava apps de nicho de conteúdo. Daí a gente fez um outro produto que chamava Morar Aqui. O Morar Aqui, o que era? Era um gerador de lead. Então você parava lá na frente do prédio, eu pegava a sua localização e você fala, puta, eu gostaria de morar aqui. Quando tiver um apartamento disponível, me avise. Hoje, quinto andar, cara, entendeu? Era Morar Aqui. Então a gente começou a fazer uns produtinhos porque eu viajava muito pro Vale do Silício e via que as empresas estavam indo para esse lado. Tinha acabado de sair o Facebook, tinha nascido o Uber e tinha um evento, tem até hoje, só que hoje o evento não tá tão legal mais, que é o TechCrunch Disrupt. E lá a gente via esses pequenos aplicativos despontando. Pô, eu vi literalmente o WhatsApp ser apresentado pelos fundadores no TechCrunch Disrupt e eles tinham 100 e poucos usuários. Ele falando que, nosso aplicativo faz isso e manda SMS pelo Wi-Fi. Um dos meus sócios, que eu não vou contar quem é, virou para mim e falou assim, que bosta, cara. Nunca vai dar certo isso. Quem quer... Quem vai deixar de usar o SMS? O SMS que funciona tão bem, que eu sei que por isso... Então, assim... cara, foi uma jornada muito legal. O problema todo é que na hora da minha venda a Fingertips, a gente era muito moleque, então a gente não entendia muito. A gente já tinha pego uma primeira rodada de investimento com uma empresa, a gente já tinha um pouco de diluição. Daí eu fiz uma estratégia ali que hoje eu olho que é muito errado, que a gente comprou muita empresa a gente comprou pequenos desenvolvedores que existiam, então a gente comprou a Mob Media em Recife, do Pedrão e do Pedrinho, que era fantástico, os meninos técnicos muito bons, lá no Porto Digital, cara, animal, até hoje eu falo com vários deles ali, o Marcelo hoje trabalha no Pinterest, e isso é um tesão, assim, a galerinha que trabalhou com a gente, tá todo mundo espalhado pelo mundo e é muito boa. A gente comprou a Horta, a gente comprou a Horta em BH, compramos a Rendes no Rio de Janeiro, então a gente juntou muitas empresas tentando fazer um pool, falar, cara, a gente vai conseguir um baita de um valuation. Tomamos na cabeça, porque daí veio o Facebook com o Facebook Games, as marcas que era nossa grande ativo começaram a migrar, falaram, cara, não, o aplicativo é caro desenvolver e é difícil distribuir, Facebook está no hype, cortaram o dinheiro e jogaram tudo no Facebook. Ainda mais que aqui no Brasil tudo demora mais para chegar, então querendo ou não, os dispositivos móveis foram se popularizar mesmo depois que veio o Moto G, que era um salário mínimo. Então... Exato, perfeito. Então naquele momento assim, a gente meio que antecipou um movimento que não deveria ser feito. E daí na hora que a gente foi fazer a venda, a gente
acabou vendendo para o mercado publicitário. E daí quem comprou a empresa lá, tinha na época me prometido que eu ia continuar fazendo minha área de inovação, meus aplicativos ali para usuário final, que, cara, descumpriram o combinado depois de 3 meses. Que a empresa começou a cair, a gente precisava break-even de novo, eles falaram que não ia aportar mais dinheiro, então, porra, Breno, pega seu time, aloca seu time em projeto, porque na teoria a curto prazo vai dar pra gente mais resultado, você volta pra rua para vender. Eu falei, não quero. Daí abri mão dos meus earnouts, eu tinha mais uns 4 earnouts, pedi demissão e saí da empresa. Que você vende a empresa, recebe uma parte, mas o restante é durante Vistim, 3, 4... Até hoje, né? Até hoje é assim, porque tirando essas super compras que acontecem, né? Onde o cara compra a totalidade para ter ali 100%, quem compra a empresa, a gente está comprando o futuro. A gente não tá, o que foi executado é a prova, cara, que o negócio pode ter. Mas a gente precifica e compra o futuro, né? A gente precifica e compra 3, 5 anos. E ninguém melhor do que os empreendedores, né? Os caras falam, nem sempre todos os sócios ficam. Nem sempre, por quê? Porque tem a parte de cultura, né? Tem a parte de gestão. Você pode olhar assim os dois sócios e falar assim, eu quero ficar com ele, não quero ficar com ele. Então você antecipa aqui um pouco o earnout de dando um desconto, né? Você traz valor presente e quem ficar ganha o prêmio. Então, e aí tem umas metas para bater, consegue ganhar mais ali na saída. Exato, daí ganha mais na saída. Então, daí eu fui aprendendo isso. Então, uma das coisas que eu aprendi também, meio que na marra, assim, que eu também conto lá um pouquinho lá na minha mentoria para o pessoal, a gente precisa ter ciclos. E ciclos bem definidos. E o ciclo que a gente tem que ter várias vezes, pode ter metas pessoais, profissionais, financeiras, mas é importante que a gente tenha ciclo. Porque só quando a gente fecha um ciclo, a gente consegue abrir horizonte para novas oportunidades. Só depois que a gente fecha um ciclo, que a gente consegue olhar, dar o zoom out e falar, putz, errei, acertei, isso aqui eu faria diferente, como que eu falo para a próxima para ter um maior sucesso? Porque muitas vezes a gente fica tão imerso nos problemas e no dia a dia que a gente não consegue solucionar eles bem e a gente deixa passar um monte de oportunidade. Então, ter ciclos na minha vida, assim, para a empresa é importante. Ao mesmo tempo, eu busco muita estabilidade de outras formas, né? Porque ninguém quer ficar numa vida maluca, né? Todo ser humano, ele quer estabilidade. Então, o que eu faço? Minha estabilidade eu tenho que ter estabilidade financeira, apesar de ser um puta maluco e gastar dinheiro, investir em empresa, quebrar e tal, mas eu tenho que ter uma estabilidade financeira. Tenho uma estabilidade, graças a Deus, familiar muito boa. Então, a base da minha família foi muito boa. Então, até hoje, nossa, minha mãe mora comigo, cara, meu amor da minha vida, meus irmãos, todo mundo super perto. Então, a gente busca estabilidade nessas coisas para poder usar. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.